Então, boa tarde a todos. Eu sou o Isaac, sou o diretor da Liga Clínico Cirúrgico Radiológica do Unipam, e hoje a gente está aqui para mais um Jornada Diagnóstico na presença desses nossos ilustres convidados. Hoje vamos falar sobre diferentes temas que acredito que sejam relevantes para a medicina, IML, perícia, coisas que não são muito comumente faladas assim, né, abertamente. E se apresentem, gente. Eu fico lisonjeado pela presença de todos vocês e acredito que vai ser ótimo aqui. Boa tarde a todos, eu sou o João Vitor Valentim, eu sou diretor financeiro da Liga Clínico Cirúrgica Radiológica da Unipam. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro, estou novamente aqui representando hoje a Liga de Medicina Legal. Queria agradecer ao Isaac pelo convite, certo? E agradecer também ao Dr. Igor pela disponibilidade, né? Porque o cara é correria, tá? Agenda cheia, ele é geriatra, não é isso mesmo? Fez física e legista. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite de participar aqui do podcast. Meu nome é Igor Tempone, sou médico geriatra, como o Pedro já disse, e também médico legista da Polícia Civil. Estou aqui em Patos de Minas faz 2 anos e tenho o prazer de ser professor desses dois alunos de cá, o Pedro e o Isaac. E daqui a pouco serei seu também, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, participar dessa conversa. Então, acho que para começar a nossa conversa, né, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ter uma questão da sua formação, da sua caminhada dentro da medicina. Como que você fez para chegar onde você está hoje? O que que você faz? Como que é o exercício da sua profissão? Se era o que você planejava? Se você gosta da sua profissão mesmo, né? E como que é essa questão dessa dinâmica entre é, a gente sabe que você fez uma formação antes. Como que é a diferença, por exemplo, de ter feito um curso antes e depois ter entrado na medicina? Como que era a sua visão? Porque com certeza deve ser bem diferente, né? Uhum. Isaac, realmente sim, eu tenho uma formação bem não convencional, né? É, a minha primeira faculdade, na verdade, eu comecei estudando engenharia elétrica, fiquei na engenharia elétrica 2 anos, depois comecei a fazer iniciação científica em um laboratório de física. Aí apaixonei pela física e já migrei para a física, formei em 2 anos, porque os 2 primeiros anos são iguais, né? Praticamente iguais os dois cursos. Então acabei formando na física, eu fiz bacharelado em física, né? Então eu formei como cientista, não foi como professor. É, acabei migrando de laboratório, o primeiro laboratório que eu mexi era de nanopartículas, acabei migrando para engenharia nuclear. Formei já voltado para essa área, aí assim que formei na física eu entrei para o mestrado em engenharia nuclear. E no mestrado eu podia escolher o tipo de projeto, onde é que eu ia mexer, né? Então a gente mexia com física de radiações. E um dos campos disponíveis era a física de radiações aplicadas na saúde. Nunca tinha pensado na vida em mexer com medicina. Tinha interesse por biologia, gostava, na verdade, de todas as matérias, mas não tinha interesse específico nenhum. Gostava mais de matemática mesmo, era mais ciências exatas. Então, entrei para esse projeto, um projeto para desenvolver um cimento ósseo para ser usado em reconstituição vertebral, sabe? Quando você tem um tumor vertebral, ele acaba... Criando desestabilização. Exatamente. E você vai reestabilizá-lo com o cimento ósseo. Então, o projeto inicial seria acrescentar um elemento radioativo nesse cimento ósseo, de forma que quando você colocasse o cimento para reestruturar a vértebra, Estabilização. exatamente, o elemento radioativo emitiria radiação na vértebra Sim. e trataria o câncer ao mesmo tempo. Caraca. Mas totalmente voltado para a área física, né? Uhum. Para analisar se esse elemento novo adicionado nesse material não enfraqueceria o material, por exemplo, ou mudaria o tempo de solidificação dele. Então, uma coisa muito voltada para a área mais exata mesmo. Durante o projeto, eu acabei criando um interesse maior pela área da saúde, né? Achei mais legal, vi que tinha muita coisa, não só biológica, né? Que a física teria um papel muito interessante nisso. E no meio do mestrado, por assim, um toque muito forte do meu orientador, que foi assim, um orientador de verdade, né? No completo significado da palavra, me falou, por que você não tenta medicina, né? Porque eu acho que, já que você quer trabalhar com ciência, às vezes trabalhar com ciência pela parte médica seja mais interessante do que trabalhar pela física, né? Porque talvez seja um mercado menos tumultuado na parte científica. Aí que eu resolvi fazer medicina. Aí entrei para a faculdade de medicina, eu acabei tendo que largar o mestrado, porque eu não podia ter dois vínculos na mesma universidade. Mas deixei a promessa que eu voltava um dia. Aí fui para medicina, formei. Na verdade, na medicina eu entrei para a faculdade pensando em fazer radioterapia, porque eu achei que eu fosse entrar numa semana e formar na semana seguinte, né? Que não tinham 6 anos de caminho no meio aí.
Mas aí no meio da faculdade mudei totalmente de pensamento, né? Comecei a me interessar muito pela área clínica. Acabei formando e trabalhei um tempo. Aí voltei para terminar o mestrado, que foi o meu compromisso, né, com o orientador. Voltei e terminei o mestrado na engenharia nuclear mesmo. Depois, gostei muito da geriatria durante a faculdade, porque tive um outro professor que para mim foi um exemplo. E tive aula com ele no 8º período. Aí, depois soube, né, que a especialização também era ele quem coordenava. E ele me marcou muito positivamente, sabe? Uma forma de raciocínio muito bem estruturada, sabe? Uma forma muito clara de descrever as coisas, né? Aí acabei voltando para geriatria, fiquei 2 anos na geriatria, formei e acabei vindo morar em Patos, porque minha esposa é daqui, né? Então agora estou aqui com vocês, lá na faculdade também. Verdade. Nesse meio termo, assim que eu entrei para a medicina, eu acabei fazendo um concurso de perito criminal. Porque como eu já era formado em física, eu podia fazer o concurso. E foi por indicação de uma grande amiga minha, que já era legista na época. Não sabia nem o que perito fazia. Aí só sabia que era um esquema de trabalho que eu conseguiria vincular com a faculdade, né? Aí acabei entrando para a polícia em 2009. Aí fiz o curso de medicina todo, trabalhando como perito. Aí terminei a faculdade, fiquei mais um tempo em BH ainda, trabalhando como perito. Aí depois, quando saiu o primeiro concurso para legista, eu fiz o concurso, aí passei e acabei assumindo aqui em Patos. Então hoje eu trabalho com a geriatria, trabalho como médico legista aqui em Patos mesmo e trabalho como professor lá no Unipan. A geriatria você fez a residência de geriatria. Lá em BH, isso. Lá em BH. Exato. Foi na FMG, né, também? Também. Todos os cursos foram na FMG. Todos na FMG. Aí foi o tempo todo lá em BH. Eu nasci em BH, mas logo em seguida meus pais mudaram para Sete Lagoas. Aí tenho muito parentes lá em BH ainda, mas fiquei em BH muitos anos, muitos anos. A faculdade lá foi uma casa durante muito tempo. Aí acabei vindo para cá agora e estou nessa rotina de consultório, faculdade, IML, correndo de um lado para o outro. Caramba, e quantos anos que durou essa residência de geriatria? Você fez? Já são 2 anos. São 2 anos. 2 Aí anos. você fez na UFMG mesmo. Sim. Então, digamos que você passou 2, 6, 8, 9, 10, quase 10 anos na universidade. Uhum. Mais o mestrado. Foi mais, né? Porque o curso foram 4, mais 2 do mestrado, 6, mais 6 da faculdade, 12. Somando tudo assim, porque teve intervalos, né? Mas somando tudo deu uns 14 anos. Cara, Então o senhor entrou novo na faculdade, com 17 anos você Eu estava lá. entrei com 18, né? Novinho. Foi novo. Mas foi uma temporada boa. Então, sobre a perícia médica, como que é a diferença do legista pro perito criminal? Porque o perito, a gente acha que é o perito de campo, né, que vai lá, investiga a cena do crime, e tem outros peritos, igual o perito da balística, que fica numa sala, né, pra averiguar aquele balística. Como que é? Você acha que tem muita diferença? Isso varia, primeiro, da polícia, né? Porque você tem uma perícia da Polícia Federal que trabalha só com crimes de âmbito federal. E você tem perícias estaduais. Aí cada estado tem a sua. E o formato de funcionamento de cada estado pode variar um pouco. De Minas, que eu conheço um pouco mais, você faz o concurso como perito geral. Certo. Então você pode trabalhar em qualquer das áreas. Uhum. Para quem trabalha no interior, você acaba fazendo de tudo. Então, você tem que fazer uma formação completa, né? O curso de formação tem 6 meses, então você vai ver todas as áreas. Mas em BH você tem áreas especializadas. Aí no interior você já tem alguns peritos especializados em algumas áreas, por exemplo, meio ambiente. Geralmente as cidades principais já tem um perito de meio ambiente, um perito da área de engenharia, já tem um perito também referência em cada das cidades principais, pelo menos, né? Mas quem mexe nas áreas diversas realmente é uma formação mais geral. Uhum. Então, por exemplo, quem for perito, o perito chamado de local, né, o perito criminal, ele pode tanto ir fazer, por exemplo, levantamento de um local de homicídio, quanto analisar o projétil que foi coletado no local, por exemplo. Então, ele tem uma formação capaz de abranger isso tudo. Além disso, os peritos criminais ainda fazem uma gama enorme de coisas. Eles fazem, por exemplo, análise de documento, análise de autenticidade de assinatura, avaliação de locais de homicídio, que é o que é mais famoso na mídia, assim. Fazem levantamento de acidente de trânsito para tentar entender como é que foi a dinâmica, que veículo que estava indo para que lado, quem que infringiu uma regra de trânsito, que foi o causador do acidente, a velocidade que os veículos estavam.
mexe ainda com a área de patrimônio para poder avaliar como que o imóvel foi arrombado, né? Como que foi as vias de acesso. Também mexe na área digital para poder fazer fraude digitais de todos os jeitos, né? Por exemplo, fraude com telefone, fraude de banco, análise digital de forma geral, né? De crimes digitais. O que mais? Ainda existe a perícia ambiental, que também faz parte da perícia criminal, então para ver que tipo de crime ambiental foi feito. Tipo afogamento. Aí entraria mais na parte de vida também, sabe? Seria a mesma área, né? Que seria as perícias de crime contra a vida. Então, afogamento entraria nisso também. A parte ambiental seria mais desmatamento, se foi legal ou ilegal cortar tal tipo de planta. Caramba, então Muita muito amplo, coisa. não abrange Muita só coisa. vida, medicina, Não. assassinato, não. É Mais muita uma questão coisa. de violência também, de outras Exatamente. coisas. A prova também deve ser um absurdo difícil, né? Porque como envolve muito física e Deve ter química, muita né? lei também. São áreas muito diversas, cai direito também na prova, né? Aí varia bastante de um concurso para o outro. Cada época é cobrado mais uma área específica. Entendi. Mas a formação, depois que você passa no concurso, aí você vai fazer uma formação inteira para estudar essas áreas todas, né? Entendi. E em Belo Horizonte você tem sessões específicas de cada área. Então os peritos lá só mexem com vida, só mexem com patrimônio, só mexem com trânsito. Aí lá em BH eu passei pela seção de trânsito, passei pela seção de patrimônio, passei pela seção de crimes digitais, as 3. Aí eu também trabalhei em Itabira antes, que era geral todas as áreas, né? E trabalhei pouquíssimos meses aqui em Patos também como perito criminal. Entendi. Fiquei aqui uns 6 meses, mais ou menos. Aí depois fiz o concurso para legista, acabei passando e voltando como legista. Aí o legista já faz só a parte médica, que é uma carreira diferente, né? Então, Entendi. mais específico. Então, durante os 6 meses na Cadepol, você tem que ter contato com todas essas áreas ou é depois que você forma com polícia? Porque como que é a dinâmica, né? Se você faz a prova, depois você tem que fazer o teste físico, psicológico, como que é? Não, na verdade, a prova tem algumas etapas. Depois que você faz a prova, é que você vai para a academia. Entendi. Aí as etapas da prova são uma primeira etapa que é a teórica, né? A prova fechada. Depois que você passa na prova fechada, você tem... Eu não vou lembrar a ordem das etapas, que já tem um tempinho maior. Mas você tem uma prova psicológica, né? Para ver se a pessoa tem um perfil necessário para a polícia. Depois você faz a prova biomédica para avaliar os exames, avaliar, por exemplo, a escoliose ou alguma alteração de saúde que contraindica o cargo. Depois da biomédica, você faz a prova física, que aí são quatro testes físicos, né? Aí depois tem a prova de título, que aí também vale ponto. Aí, somado nisso, quem ficar nas primeiras posições, aí entra. Entendi. Aí daí, quem passou em todas essas etapas vai fazer a academia de polícia, que aí é um curso de formação mesmo, com aula o dia inteiro, de segunda a sexta, né? E aí que você vai aprender as áreas. Aí na medicina legal, você vai aprender as áreas da medicina legal, na perícia criminal é um curso separado, vai aprender as áreas da perícia criminal. Entendi. Então, é bastante puxado, né? Bem intenso. Mas é uma experiência muito diferente, uma experiência bem única, assim. Entendi. E aí dentro da Cadepol, você tem prova também, né? E de acordo com a sua nota, sua colocação, você escolhe o lugar, a cidade que você quer ir, né? Ou é meio no sorteio? Não, é exatamente como você falou. Você faz esse curso ao longo desses meses, dá ali uns 5 meses, 6 meses. No final, tem uma prova geral de todo o conteúdo que foi visto nesses 5 meses. Aí, de acordo com a classificação nessa prova, você escolhe a cidade. Então, o primeiro lugar escolhe primeiro, o segundo lugar, assim por diante. Entendi. Então, precisa ter a vaga no local, né? Então, não são vagas gerais, não, você não pode escolher onde você quiser, não. Tem que ter a vaga no local específico. E se tiver a vaga, se tiver na ordem de classificação que a vaga chegar até você, você escolhe a vaga e vem. Então, muitas pessoas não conseguem ficar em casa, né? Tem que ficar viajando um tempo, até ter o outro concurso, abrirem mais vagas, então ocorre um deslocamento no estado inteiro. Aí vão abrindo, né, vagas mais próximas da sua cidade. Aí eu, por sorte, consegui vir para cá e estar em casa agora no momento. Mas realmente, geralmente não é a regra. Geralmente você vai ficar um tempo viajando. E para ser legista, você precisa ser perito. Não. Para ser perito, você pode ser formado em qualquer curso superior. Agora, cada estado funciona de um jeito. No momento, Minas está começando a ter provas mais específicas. Então, está tendo prova, por exemplo, eu não vou lembrar as carreiras exatas, mas, por exemplo, uma prova para perito, mas formados em engenharia, por exemplo. Aí só os formados em engenharia podem fazer a prova. Mas, geralmente, tem tido uma prova mais geral, para mais formações.
eu não acompanhei muito a última prova, então não vou saber te falar exatamente não. Entendi. Mas aí a prova de legista só pode ser feita por médicos. Então, são carreiras diferentes. São carreiras periciais, né? São carreiras que a gente chama da Polícia Técnico-Científica, que é uma área da Polícia Civil. Mas são carreiras diferentes, então as formações são diferentes por isso. Então são duas profissões distintas. E você Sim. não tem relação entre si. São carreiras diferentes. A gente trabalha junto, né? Porque a avaliação, por exemplo, o perito vai ao local e ele faz o levantamento de um local, por exemplo, de homicídio, né? E depois a vítima é encaminhada ao IML, então a gente faz todos os exames necessários na vítima. Então isso tudo é casado depois, né? O perito faz o laudo dele, o legista faz o laudo dele, esses dois laudos vão auxiliar a autoridade policial no inquérito. Uma ação. Exatamente. Entendi. Então não é todo legista que é policial, de acordo com o estado. Em Minas, o legista é considerado um policial, tem porte de arma, tem todas as regalias, mas vamos supor, em São Paulo não é policial. Tem isso? Então, em Minas Gerais, a Polícia Técnico-Científica é uma parte da Polícia Civil. Então, todo legista ele é policial civil. E todo perito criminal também. Tem estados que não. Tem estados que você tem uma polícia técnico-científica que é independente das outras polícias. E essa organização vai por estado mesmo. Então, realmente, o funcionamento de cada um é diferente da outra. Na Polícia Federal também, que é um órgão separado, né? Todos fazem parte da Polícia Federal também. Isso muda muito, tá? Então, não vou falar exatamente quais estados são de que jeito, né? Que realmente é uma coisa que eu não estou acompanhando tanto assim, não. Mas, independente de qualquer coisa, do vínculo, o trabalho é o mesmo. Então, assim, sempre vai trabalhar muito próximo da Polícia Civil, sempre os legistas vão trabalhar muito próximo dos peritos, todos estão trabalhando nos seus pontos, nas suas áreas, né? Mas todos para chegar na mesma conclusão, né? Sempre para fornecer provas para que a autoridade policial consiga elaborar um inquérito mais embasado. Então, mas o funcionamento por estado vai variar mesmo. Então, cada um funciona de um jeito. Em Minas Gerais, nós somos policiais civis. Sim, entendi. E até onde que é a alçada do médico legista? Porque toda vez que eu falo que eu quero ser legista, o pessoal começa, não, você é doido, isso é coisa de psicopata, que não sei o quê. Pior que é verdade. Todo mundo que eu falo, o pessoal, não, isso é doideira. O pessoal acha que o legista, ele só faz a necrópsia, né? Que é averiguar a situação da vítima. Só que isso é 10% só da profissão, né? É muito mais burocrático do que prático, não é? A pessoa sofreu uma agressão, quem vai avaliar vai ser o médico legista, não é? Isso é uma coisa que não é uma pergunta de acadêmico, não, tá? Muito médico não sabe realmente o que é medicina legal, como é que funciona a medicina legal, né? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia, assim, de como que funciona, de como que é isso? Assim, eu já fui no IML umas 3 vezes, eu acho. Uma vez foi pela faculdade, o meu pai é policial civil, né? Então, eu tive a oportunidade de ir lá, não sendo, né, pela faculdade. Mas dessa vez que eu fui lá, eu nem precisei entrar, nada, só visitei mesmo. Então, a minha imaginação sobre a medicina legal, assim, não sendo parte da medicina legal, não tendo estudado a fundo mesmo, porque também não é uma área que a gente explora muito na faculdade, a gente não tem aula de medicina legal, nem nada do gênero. É a minha ideia que o médico legista, ele faz a necrópsia, é o cara que vai lá olhar o corpo quando o cara morre, dá o laudo, faz como se fosse tipo um papelzinho, porque morreu assim, 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 como se fossem sugestões mesmo, de acordo com a clínica que ele observa ali, os achados anatômicos, passa para um perito analisa, passa para o policial faz inquérito e intervém. Essa é a minha imaginação, né? Mas eu nunca estudei a fundo e nunca fui lá e vi todo o processo. O máximo que eu já vi foi umas 2 autópsias e já fui lá só visitar mesmo e vi como é que é a estrutura. É bem por aí. A gente tem que diferenciar uma coisa primeiro, que a medicina legal, ela é uma especialidade médica. Então, um médico que não é legista, ele pode ser especialista em medicina legal. Porque a medicina legal é a área da medicina que avalia elementos médicos para auxiliar a justiça. E você não tem só justiça criminal, você tem justiça civil também, né? Essa é uma dúvida minha. O médico do INSS, ele é um médico legal, não é? Também. Ele é um médico perito. Ah, tá. Mas aí ele já vai trabalhar, assim, a área dele é uma área voltada para a área da medicina legal, né? Mas a classificação seria como um médico perito do INSS. Entendi. Então ele faz perícias. Só que ele faz perícias no âmbito trabalhista. Entendi. Voltadas para o INSS.
O médico legista também é um médico perito, mas ele é um médico perito voltado para a área criminal. E você pode se especializar em perícia médica e ser, por exemplo, um médico que vai trabalhar com perícia da área civil. Então, por exemplo, O Vinícius não é? sim. Então, houve, por exemplo, um processo médico por algum motivo e é necessário produzir uma prova ali que demonstre se aquela conduta foi correta ou não foi correta, né? Avaliar, por exemplo, um prontuário médico. Então, quem avalia isso é um médico geralmente especialista em perícia, em perícia médica. É uma especialidade médica, tem RQE, como qualquer outra especialidade, né? Então, isso é uma área que a gente também considera como medicina legal. O médico legista, ele vai trabalhar especificamente com a área criminal. Aí é via concurso público. Então, você tem que fazer o concurso, todos os estados são concurso, né? Porque você vai trabalhar para o estado. Porque quem avalia as causas criminais é o estado. Aí o médico legista, ele já vai fazer parte ou da Polícia Civil, como aqui em Minas, ou da Polícia Técnica Científica, como em alguns outros estados. E aí, a gente realmente vai fazer as necrópsias, né? Que eu acho que o que é mais falado, né? Que tem mais atenção da mídia, assim, que parece que é o único serviço, né? Mas as necrópsias, eu não tenho como te dar um dado estatístico exato, não, mas deve ser mais ou menos 20% do trabalho. Então a gente faz muita análise documental. Por exemplo, uma pessoa foi agredida e foi atendida no hospital. Aí depois essa agressão causou alguma sequela, né, e vira uma causa criminal. Então a gente pode avaliar, por exemplo, o prontuário médico do atendimento da pessoa, e lá vai estar descrito as lesões que ela teve no dia, né? E de acordo com a intensidade dessas lesões, a autoridade policial pode abrir um inquérito voltado mais para uma área ou para outra, que teria uma pena maior ou outra. Também faz perícia direta, né? A perícia que a pessoa vai ao IML para avaliação direta, caso tenha sido uma agressão mais recente, a gente pode avaliar a pessoa, é uma consulta médica mesmo, né? Uma avaliação, claro que toda voltada para a área médica, mas acontece muito também, e além dessas avaliações documentais, da avaliação no vivo, a gente também faz a necrópsia. Mas tem umas áreas mais específicas da medicina legal também, que também só trabalham médicos legistas, né? Que são áreas criminais também. Então, por exemplo, tem a área de anatomia patológica, que é a avaliação de alterações teciduais, que é só feita lá em BH, que isso é uma área muito específica, né? Tem um laboratório específico lá. Tem a área da toxicologia, que aí já é mais uma associação da perícia criminal com a medicina legal, que avalia substâncias que estão no sangue, né? Caso a pessoa tenha sido, por exemplo, intoxicada por alguma coisa ou tenha tomado algum medicamento. Antropologia, que é uma área que avalia, por exemplo, supõe que você encontre uma ossada perdida em alguma fazenda, por exemplo. Você não consegue definir de quem é, né? Porque só tem osso. Então, pela antropologia, você consegue avaliar se aquela ossada é de homem, de mulher, estimar a idade. Aí você vai cruzar esses dados com os dados de desaparecimentos e você consegue direcionar, né? Quem pode ter sido as possíveis vítimas que podem ter vindo a óbito naquela região. Aí, baseado nisso, você vai fazer um teste de DNA para tentar vincular com uma pessoa desaparecida possível, por exemplo. Então, assim, são muitas áreas também, é uma área bem diversa. Aí também tem a área de responsabilização profissional, que é a área que antigamente era chamada erro médico, né? Então, se por acaso essa falha profissional puder ser colocada como criminal, como um ato criminoso, ela também vai ser avaliada por legistas para poder definir se a conduta adotada pelo médico na ocasião foi correta ou não foi. Então, assim, é uma profissão também bem ampla, sabe? Bem vasta. São muitas coisas. Agora, uma dúvida que eu tenho. Existem o serviço de necrópsia extra-hospitalar e intra-hospitalar, não tem? Porque eu já ouvi falar que, às vezes, em certos casos, de pacientes que morrem no leito, por exemplo, ou em UTI, eles são levados, por exemplo, para algum local e aí o médico que estava gerenciando aquele paciente, ou outro médico mesmo que seja específico pelas necrópsias do hospital, ele faz a autópsia daquele paciente. Inclusive, eu tô dúvida, a autópsia e necrópsia são diferentes? Não. São conceitos idênticos. Uhum. Aí ele faz a autópsia do paciente e dá um diagnóstico. Porque em vivo o diagnóstico não pode ser feito, às vezes por causa da clínica ou porque N fatores, né? Uhum. É diferente? Sim. Você ter esse tipo de necrópsia que você está falando, né, que seria feita num hospital, no Brasil é muito raro.
O único lugar que eu já vi foi na UFMG, mas assim, mesmo lá é bem, bem raro. Assim, na minha época da faculdade, eu nunca presenciei nenhuma, mas eu sei que é feito. Porque o centro, ele tem que ter patologista, o hospital, né? Então tem que ter um patologista que saiba essa área necropsial. Porque pode acontecer de um paciente vir a óbito no hospital e a gente não conseguir definir uma causa. Aí é feita a necrópsia para tentar entender a causa dessa morte. Só que aí, a intenção dessa necrópsia já seria uma intenção de avaliação clínica. Então, eu não estou desconfiando que o paciente tenha sido agredido ou tenha passado por qualquer tipo a gente chama de causa externa de morte, né? Você está pensando no seguinte, ele teve uma patologia que levou ele a óbito, mas você não sabe que patologia é essa. Vamos fazer aqui um exemplo. Uma cardiopatia hipertrófica, por exemplo, é uma causa de morte súbita. Vamos supor, então, que chega um jovem no hospital, em parada, sem sinal nenhum de violência, e você não conseguiu definir a causa-morte porque você tentou fazer a reanimação, ele não voltou e veio a óbito. Então, uma possibilidade não rara é essa alteração cardíaca. Mas para definir realmente se essa foi a causa, você teria que fazer uma necrópsia e analisar o coração não só macroscopicamente. Você teria que avaliar em lâmina. Então você poderia, por exemplo, fazer a necrópsia, extrair tecido cardíaco, analisar em lâmina, você poderia fazer esse diagnóstico. Entendeu? Mas é um trabalho altamente complexo, né? Sim. Mas existe. Sai da linha de ficar lá no UML normal, né? Seria outro laboratório mais complexo. Na verdade, o que acontece é que são áreas diferentes. Os IML, eles são vinculados à segurança pública. Essa análise de causa clínica de morte já é vinculada ao Sistema Único de Saúde. Então a gente não pode transitar entre as duas áreas. Então o IML não pode avaliar uma causa clínica, assim como o SUS não pode avaliar uma causa criminal. Então nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, do jovem que chegou ao hospital em parada, não está tendo suspeita nenhuma de crime. Ninguém está achando que ele foi intoxicado nem nada disso. Então nesse caso a suspeita é clínica, mas você não sabe do que ele morreu. Então, você não pode acionar o sistema de segurança pública sem ter uma suspeita de uma causa criminal. Sim. Então, quem tem que resolver é o sistema de saúde. Então, pode ser resolvido nesses centros que tem a anatomia patológica, que pode fazer a necrópsia e avaliar ali, ou então, ele deveria ser avaliado pelo que a gente chama de serviço de verificação de óbito, que é um serviço que deveria ser, que é, na verdade, vinculado às prefeituras municipais. É um serviço que deveria existir em toda a cidade, mas infelizmente não existe. Então, por exemplo, em uma cidade, imagina que não tenha um centro universitário que tenha esse perfil de fazer essas análises patológicas, né? A cidade deveria ter o serviço de verificação de óbito, e essa causa que não é essa morte que não é suspeita, que você não está pensando em nada causa externa, você está pensando simplesmente que ele teve uma doença que você não sabe qual é. Essa pessoa deveria ser encaminhada para o serviço de verificação de óbito e nesse serviço ser avaliada as causas clínicas, né, coletados exames, para poder fazer essa análise e tentar entender do que ela morreu. Então seria um serviço restrito ao Sistema Único de Saúde. Entendi, o âmbito federal, né, no caso. Não, estadual mesmo, Estadual, sabe? entendi. Mas porque, por exemplo, se fosse na cidade, o SUS da cidade deveria fazer essa análise. Entendi. E isso é uma confusão muito comum entre médicos, né? É pensar que toda morte que foi de uma causa indeterminada, ela deveria ser avaliada no IML. Isso não acontece. As pessoas que vêm a óbito só são encaminhadas para o IML se houver uma clara suspeita de uma morte externa. Então, se você tiver alguma lesão, por exemplo, que demonstre que aconteceu um acidente, ou um homicídio, ou um suicídio, aí sim, deveria ser acionado o sistema de segurança pública, né? Então, a Polícia Militar tem que ser acionada, tem que ser feito o que antigamente chamava boletim de ocorrência, né? Hoje é o REDS. Tem que ser feito um REDS avaliando aquele quadro, se houve testemunha, se não houve, qual foi o contexto. Aí, uma vez que foi acionado a Polícia Militar aciona o delegado de polícia, aí ele sim avalia aquele quadro, entende se ele considera que isso pode ser um crime ou não. Aí, se puder entender que pode ser um crime, ele vai acionar a medicina legal e aí o cadáver vai ser encaminhado para o IML para avaliação criminal. E o paciente indigente? Aquele paciente que ele morre, não tem parentesco, às vezes fica difícil de reconhecimento de vítima, ele vai para vocês?
toda pessoa que não tem, não pode ser reconhecida no momento da morte, ela tem que ir para o IML. Então, por exemplo, nesse caso, né, supõe uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que não tem documento nenhum. Aí ela foi encontrada morta. Mas ali, supõe que não tem sinal nenhum de violência. Não está parecendo que ela morreu, né, ninguém bateu, nem nada parecido com isso. Mesmo assim, ela tem que ir porque ela tem que ser identificada. Então, esse tipo de identificação cabe à polícia. Então, ela tem que ir para o IML para ela ser identificada lá, para aí sim tentar entrar em contato com algum parente, né? Para tentar dar um encaminhamento nessa direção. Então, pessoas desconhecidas, as causas primárias, né, que levam ao encaminhamento para o IML são as mortes de causa externa mesmo, né, que seria o homicídio, suicídio e acidente, mas também as pessoas que não estão identificadas. Caso uma pessoa seja encontrada no estado já mais avançado da morte, né, já faleceu há alguns dias, Tipo afogamento, começou a boiar. tem que ser levada também, porque tem que ser entendido o contexto daquilo, né, que às vezes para o médico que não tem a formação específica fica muito difícil avaliar um paciente que já morreu há alguns dias, né. Então também tem que ser avaliado lá no ML. Além dessas causas externas, igual o senhor falou de acidente. O pessoal imagina que é acidente de carro, de moto. Mas um exemplo, o idoso está em casa, ele caiu, quebrou o fêmur, ficou no hospital um mês. Deu um TEP. Esse senhor, como ele teve uma morte externa, ele caiu, ele tem que ir pro ML ou o médico lá no hospital já pode fazer o testado de óbito e liberar o corpo? O fluxo correto é ir para o ML. Porque toda morte que a causa básica dela foi externa, a indicação é que vá para o ML sim. Então, pensando, né, a causa final da morte foi o TEP. Mas a causa base foi um acidente. Então, foi uma fratura. Então, quando é que não vai para o ML? Quando você sabe claramente que não foi uma causa externa, ou quando você não tem suspeita nenhuma disso. Entendi. Tipo alguma doença infecciosa. Exatamente. Tipo, o paciente tem pneumonia, evoluiu com insuficiência respiratória aguda, morreu. Exatamente. É que seria o quadro normal da doença. Aí seria a evolução natural da doença. Exatamente. E outra coisa, é muito comum também a confusão de pensar que se eu não sei a causa é suspeita. E não, o raciocínio não é esse. O raciocínio é, eu tenho que ter um elemento que me faça levantar a suspeita para aí sim Você procurar a eu causa. pensar o IML, entendeu? Então, porque o médico ele não é obrigado a ter elementos para definir a causa da morte. Porque muitas vezes você não tem um exame específico. Você pode estar trabalhando, por exemplo, num hospital de uma cidade muito pequena que tem pouco recurso. Então, se chega um paciente, por exemplo, num mal-estar súbito, mas ainda vivo, né? E você está acompanhando e prestando o socorro, né? Fazendo tudo possível e ele vem a óbito. E claramente você está vendo que ele teve uma insuficiência respiratória, apesar de você não saber a causa dessa insuficiência, né? Se ela foi infecciosa, ou qual vírus foi, ou qual bactéria foi. Então, você não sabe exatamente qual foi o patógeno que causou a morte. Mas você não está pensando que alguém provocou aquela morte. Isso. Então, apesar de você não saber definir a causa da morte, essa morte não é uma morte suspeita. Então, você pode, né, por exemplo, porque o grande ponto é quem preenche a declaração de óbito, né? Então, nesse caso, se você acompanhou a morte, apesar de você não ter o diagnóstico específico, você vai preencher a declaração de óbito sem o menor problema. Não é um caso, um caso para se acionar o sistema de segurança pública, né? Porque você não está pensando que houve um crime ali. Apesar de você não saber a causa daquela morte exatamente, porque você não tem recurso para isso, né? Isso é um negócio engraçado, né? Que o fato de assinar e escrever e atestar um relato de óbito, né? É um ato médico. Então, mas aí uma questão que fica muito na dúvida às vezes é porque, igual você falou do SVO, paciente que tem algum indicativo de suspeita, ele se aciona o SVO antes de ir pro IML, não é? Não, se ele tiver suspeita, e a suspeita realmente for embasada, né? Então, o que seria suspeita? Ah, não, ele está com uma lesão, eu estou vendo que ele está com a equimose na face ou no crânio. Então, eu já estou suspeitando que houve um trauma ali. Então, perfeito. Então, já tem uma clara suspeita que ele pode ter vindo a óbito pelo trauma. Pro IML direto. Entendi. E aí, quem assina o atestado de óbito é o legista do legista. Exatamente. Então, o médico do hospital que está no plantão, ele só atesta atestado de óbito se for de causa natural. A gente chama por antecedente patológico. Porque quando a gente fala causa natural,
dá a impressão que a pessoa... Só morreu. Esse termo não existe, né? Morreu de velhice, né? Porque ninguém morre de Morte velhice. Exatamente. Dá a impressão que assim, morte natural é morte morrida. Então fica um termo muito vago, né? Então, como é muito comum usar esse termo, pensar assim, não, se foi morte natural, eu atesto. Se não foi morte natural, vai para o IML. Então fica aquela coisa meio vaga, né? E realmente causa dúvida mesmo. Se o médico no hospital liberar o corpo sem ter ido no ML, o médico pode ser processado, perder o CRM ou não? Só vai... Assim, um processo seria um pouco difícil, sabe? Não consigo imaginar um contexto que isso viraria um processo, né? Mas o que pode acontecer é, se houve, por exemplo, uma situação totalmente hipotética, né? O paciente, nesse caso mesmo da fratura, imagina um paciente que já não consegue se comunicar tão bem, então ele chega no hospital com uma fratura de fêmur, mas ele não consegue, imagina um quadro demencial, então ele não consegue explicar o que aconteceu. Supõe que ele evolui com a complicação e vem a óbito. Aí você no hospital preenche a declaração de óbito e ele é enterrado. Aí um tempo depois surge um familiar falando que, na verdade, ele fraturou a perna porque ele foi empurrado escada abaixo. Entendeu? Entendi. Então a questão do acidente ter que ir para o IML é para poder realmente levantar elementos que tentem explicar como é que foi esse acidente. Se foi uma queda realmente só de própria altura que levou à fratura, né? Se ele não tem mais nenhum elemento no corpo dele que demonstre outra coisa, ou então se há outras lesões também. Então, mas aí supõe então que nesse segundo caso, segundo momento, aparece um parente queixando que ele foi jogado de escada abaixo. O médico que atestou o óbito, ele pode até ser chamado para responder por que ele fez isso, né? Porque não era função dele ter feito isso, ele deveria ter encaminhado o corpo ao IML. Então ele pode ser chamado a responder por que ele fez isso, por que ele não fez o serviço correto, né? Mas aí a repercussão disso é um tema um pouco mais complexo. O delegado vai perguntar o porquê que ele colaborou pro crime, né? Ele não vai nem ser bonzinho. Mas é porque isso daí vai cair no CRM também depois. Porque aí ele vai ser chamado por, salvo engano, a maioria desses casos assim, entra em processo, o processo cai pro CRM e ele é chamado, aí tem tipo como se fosse uma assembleia, né? Não, é um tema um pouco mais complexo, um pouco mais melindroso. Então, assim, o caminho que isso vai seguir vai depender muito do caso, o que aconteceu exatamente, A né? repercussão Então, dele. teria que ver mesmo o caso concreto para poder pensar, né, em que direção que isso vai. Mas o ideal é, né, quando for para encaminhar primeiro, encaminhe mesmo, e quando não for para encaminhar, não encaminhe, para evitar qualquer transtorno. Mas, assim, falar o que pode acontecer exatamente assim é uma coisa que vai depender muito da circunstância específica do caso, né? É um pouco mais difícil. Pegando o gancho da história do senhor, vamos supor, foi pro legista, o legista liberou o corpo, né? Assinou o atestado de óbito, só que a família crê que ele foi empurrado, só que no exame não mostrou nada disso. A família, ela pode contratar um legista particular para retirar o corpo, fazer a necrópsia de novo, para ir no julgamento ou não? Existe essa possibilidade. Mas só se for uma morte rápida, né? Mas, de novo, vai ser um contexto muito específico. Você vai ter que avaliar exatamente o caso. Agora, que pode haver uma contestação de qualquer laudo, pode haver. Isso aí na esfera criminal, na esfera civil também, né? Então toda pessoa tem o direito de discordar daquela posição. Só que ela não pode discordar por discordar. Então eu não posso pegar um laudo e falar assim, não, discordo desse laudo aqui, tá, mas esse laudo foi emitido por quem? Esse é um laudo médico. Aí eu sou formado em engenharia e estou discordando desse laudo. Não, você precisa ter um assistente técnico, né, uma pessoa formada em medicina também, que vai explicar por que ela está discordando disso, né, que ela acha que esse laudo está errado. Mas isso é uma possibilidade. Entendi. Que o assistente técnico, ele é do juiz, né? O juiz que vai chamar o médico para ir contestar esse contestamento, né? Não, na verdade, o assistente... Ficou confuso agora. O assistente técnico, ele, na verdade, é contratado de uma parte do processo. Entendi. Quem presta o serviço para o juiz tem que ser o perito do juízo. Entendi. Então, aí do juiz é o perito mesmo, né? O assistente técnico vai ser de uma parte, mas a gente está pensando mais em área civil. Sim, entendi. Aí na área civil é que supõe, por exemplo, um processo de um profissional de saúde, um paciente está entrando com um processo falando que o profissional adotou tal conduta que ele não concorda. Aí o profissional vai falar, não, eu adotei tal conduta por tal motivo.
Aí a pessoa que está processando vai falar, não, mas eu discordo por isso. Quem vai auxiliar o juiz e dar para o juiz os elementos técnicos, né? Explicar, porque o juiz ele não é obrigado a entender de medicina, né? Que é uma área muito específica. Então o juiz nomeia um perito para avaliar o que está acontecendo e dar uma posição para ele. E falar, não, baseado nesses elementos aqui que eu consigo levantar dos documentos que eu tenho, do exame clínico que eu fiz da pessoa, eu consigo concluir que é para esse lado. Aí o juiz vai avaliar junto, esse laudo vai ser uma das provas do processo, né? E junto com essa prova, mais depoimentos, mais todos os outros elementos que foram colocados no processo, o juiz consegue definir pelo ganho de uma parte ou de outra. Entendi. Interessante. Mas é difícil falar em termos mais amplos assim, porque são muitas possibilidades de causas, né? Então é mais interessante ter um caso mais específico, porque é difícil dar uma opinião mais geral assim, porque as possibilidades são muitas. Dentro do cotidiano que a gente tem, por exemplo, na própria emergência, se eu pegar um paciente lá que ele tem uma morte suspeita, qual o trâmite que eu devia preencher burocraticamente para encaminhar ele para o IML? Então, suponha que você está no plantão, a morte suspeita, você tem que partir de um elemento que levante a suspeita. Então, vamos pensar que a pessoa chegou num estado grave com uma lesão grande na cabeça. Veio a óbito no hospital. Então, pela lesão que você constatou na cabeça, você está achando que pode ser uma causa, pode ter sido agredido, por exemplo. Então, tem que ser acionada a polícia militar para comparecer ao local, ao hospital ou onde você tiver atendido a pessoa. Aí vai ser elaborado um REDS explicando o que aconteceu, explicando por que você está pensando que aquela morte foi criminal ou não, para você meio que justificar por que você considera necessário que essa pessoa seja avaliada no IML. Aí a polícia militar vai entrar em contato com a polícia civil, aí essa polícia civil vai entender o contexto e se for realmente, né, couber a avaliação pelo IML, aí o cadáver é encaminhado. Então tem que ter o acionamento do sistema de segurança sempre parte do acionamento da polícia militar. Sempre não, mas na maioria dos casos vai ser. Porque, por exemplo, se for algum contexto que já esteja em conhecimento da polícia civil, o próprio delegado já vai acionar isso direto, né, sem participação da polícia militar. Mas geralmente, né, no dia a dia, como não é o normal, geralmente você está trabalhando no hospital lá, você não tem contato nenhum, né, com a polícia, o início desse acionamento vai partir da polícia militar mesmo. O acionamento direto seria, no caso, a pessoa entrou no pronto-socorro baleado, esse sim seria o direto, né? E o não direto que o médico tem que encaminhar seria uma criança que, segundo a história da mãe, caiu e ficou toda roxa. Só que o médico vê que tem alguma coisa errada, foi agredida. Assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa foi baleada, mas no local onde ocorreu o disparo, alguém já acionou a polícia militar. Então a polícia militar já sabe que ocorreu aquele fato, já esteve lá, já fez a avaliação. Se houver algum elemento ali que fez parte do crime, por exemplo, suponha que foram 2 disparos, um acertou, o outro errou. A polícia militar vai acionar a autoridade policial, a autoridade policial vai acionar a perícia criminal, que vai até o local fazer o levantamento de perícia, para tentar entender de que lado que partiu o disparo, se foi um disparo só mesmo, se foram mais disparos, entender aquele contexto. Então, nesse momento, o delegado de polícia já sabe que houve o crime. Então, ele já vai estar acompanhando os fatos e sabendo o que está acontecendo no hospital, né? Então, se ele vier a óbito, a polícia civil já está sabendo do caso. Então, o acionamento já foi feito. Agora, realmente, nesses casos em que não houve um acionamento da polícia civil prévio, em que a pessoa, igual você disse, né, chegou só no hospital, uma criança, e acabou vindo a óbito ali, né? Então, você não tem acionamento da polícia nenhum antes disso. Aí vai ter que ser acionado realmente pelo médico que presenciou o óbito. Então, quem prestou não o médico em si, né? Pela equipe médica que está prestando serviço. Porque muitas vezes a assistência social pode participar muito disso, né? Sim. Então, cada hospital vai funcionar de um jeito. Aí a equipe de saúde vai ter que acionar a polícia militar e a polícia militar seguir o trâmite, né? Então, mas geralmente claro que pode acontecer momentos em que, porque existem muitas operações da polícia civil, então pode partir direto da polícia civil, mas geralmente, né, no funcionamento normal, vai ser acionada a polícia militar e ela vai acionar a autoridade policial. Interessante. Então, uma outra questão que eu acho que é interessante da gente comentar, né, que existem tipos de opções que o paciente tem depois pós-mortem, né?
Então o paciente vem a óbito e aí tem a opção de escolher. E uma coisa que eu acho interessante, às vezes, a gente saber, eu pessoalmente é uma dúvida minha, porque eu não sei. Eu nunca tive nenhum familiar que teve que passar por isso, que escolheu isso. Mas, por exemplo, assim, o paciente que quer ser enterrado, o paciente que quer ser carbonizado, o paciente que às vezes não quer, por exemplo, às vezes ficar num leito específico. Como é que funciona isso? Vocês médicos, os médicos legistas, eles participam dessa questão? Como é que funciona? Da escolha do tipo de óbito, se diz? Ou Porque às vezes tipo de assim, enterro? não, por exemplo assim, eu quero ser carbonizado, Cremado. eu quero ser cremado, isso. Quero ser cremado perdão, o termo é que eu não conheço, Não, mas aí assim, eu quero ser cremado. O médico legista, ele tem que dar um parecer pra poder fazer? Ou não? É uma escolha individual da pessoa que veio a óbito? não, ela pode escolher sim, e a família também pode escolher. A única regra para cremação é que a autorização de cremação ela tem que ter uma assinatura, um carimbo de 2 médicos ou de um legista. Então você pode, né, esse documento que vai autorizar a cremação vai ser por 2 médicos ou um legista, porque se a pessoa vem a óbito e tem um enterro normal, se surgiu alguma suspeita depois, você pode fazer o que chama exumação, né? Que é desenterrar e tem como avaliar muitas coisas ainda, né? Porque a decomposição do corpo demora muito tempo. Não é rápido igual parece no filme. Quantos anos que demora assim, mais ou menos? Só de dúvida mesmo, que eu achei massa. Ah, não, mas varia muito de pessoa para pessoa, do ambiente onde foi Do tipo de enterrado, do morte. tipo de caixão, vai variar muito. Mas pode ficar meses ainda, né? E você vai ter elementos ainda. Então, por exemplo, a pessoa foi enterrada, mas depois surgiu a suspeita de que ela tomou um trauma na cabeça. Então, você pode avaliar, por exemplo, se tem uma fratura no crânio muito tempo depois, né? Só quando você crema não tem jeito mais. Então, você cremou, vira realmente cinza, né? Então, ali acabou. Então, você tem que ter certeza que não houve uma causa criminal ali. Então, 2 médicos têm que avaliar a pessoa e ver que realmente não tem nada que indique que tem uma causa criminal por fora, uma lesão externa, né? Ou um legista tem que avaliar também e falar, não, tem certeza que não tem nada, né, que indique que houve um crime aqui, pode fazer a cremação. Então, tem que passar por isso sim. E qual foi a outra coisa que você perguntou? No enterro, vocês participam também? Não tem relação nenhuma. Aí é fora dali, é com instituição, tipo, de longa permanência. Isso. O processo de enterro É. não é com funerária, né? Ah, tá. É uma outra instituição. Aí esse processo de cremação também, toda da funerária. Mas você tem que emitir um documento pra eles. Isso. É como se fosse, vamos chamar assim, uma autorização de cremação. Então, tem que ter tido essa avaliação, né, que concluiu que não houve nenhuma causa externa da morte. A morte foi realmente de causa, ou que foi de causa patológica, ou então tudo que tinha para ser levantado ali já foi levantado, porque depois que foi cremado, não é possível fazer exame nenhum mais, né? Então, você tem que ter essa avaliação primeiro. E aí, legalmente, pode ser por 2 médicos ou por um médico legista. E pode seguir o processo. Pegando o gancho de cremação, por que que quando a pessoa morre carbonizada, o trâmite de liberação do corpo é mais prolongado? Por quê? Com a pessoa, exemplo, né? Diferente da pessoa que sofreu um acidente de carro, em menos de 24 horas o corpo já foi liberado, já fez o enterro, diferente dessa pessoa que foi queimada. Quando a grande questão nesse ponto da carbonização é a identificação. Uhum. Então, assim, antes de fazer um enterro, você tem que ter certeza absoluta que aquele corpo é da pessoa que está se falando, né? Então, por exemplo, no caso de um acidente, um parente vai reconhecer o corpo, né? Então, com a documentação também, a gente vai poder fazer a comparação, saber se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Então, a liberação é imediata. Foi feita a necrópsia, foi visto quais lesões ocorreram, né? Por que foi que aconteceu o óbito, e se resolve muito rápido. No caso, por exemplo, que um imóvel pegou fogo, por exemplo, a pessoa foi totalmente carbonizada, você não consegue reconhecer a pessoa visualmente. Então, geralmente, esse trâmite de reconhecimento, quando você não consegue nenhuma característica da pessoa, tem que ser feito em Belo Horizonte. Então, o corpo tem que ser deslocado para Belo Horizonte. E aí, a equipe, que é a equipe da antropologia, é muito reduzida, são muito poucos legistas. Então, tem que ver de acordo com o volume de trabalho, né? Porque tem que ser feito todo o preparo disso, né? Para poder ver se aquela ossada, se os ossos que estão ali carbonizados batem com a pessoa que está sendo falada, né? Então, por exemplo, pegou fogo num prédio, encontraram uma pessoa lá dentro e uma família está falando que aquela pessoa é um parente deles.
Aí supõe que ela fala, não, quem que morreu então? Foi uma jovem, uma mulher jovem de 18 anos. Aí quando chega lá em BH, faz a análise toda e vê que aquela sala, na verdade, é de um homem. Ah, Então não tem jeito. Então, primeiro, tem que ser feita a caracterização, né, para entender se realmente é compatível. E geralmente é feito um exame de DNA. Então, um exame bem demorado, tem que ser tirado uma amostra do DNA, tem que ser pegado uma amostra da família também, isso tem que ser comparado, né? Então, esse processo é bem longo. E por equipe ser bem reduzida, geralmente demora mesmo. Então, é um trâmite bem diferente de uma necrópsia normal, né? É bacana. Então, agora a gente vai para as perguntas do Instagram, tá? Tirar algumas dúvidas aqui. Se você quiser ter sua pergunta, siga no Instagram da Liga, ou no Instagram da Medic Imagem, ou no meu Instagram pessoal, @IsaacBabylone. A gente publica em outros Instagrams também, costuma sair nos das ligas. Dessa vez foi um processo mais rápido, então acabou que não saiu em tantos locais. Mas se você quiser ter a sua pergunta aqui respondida, se vocês quiserem fazer perguntas, só procurar algum desses canais e vai ter lá para poder fazer a pergunta. Então, vamos responder a pergunta do André. O que ele acha da operação do BOP e como a medicina legal atua nesse tipo de operação? Então, Isaac, como é o nome de quem perguntou? Marcos André. Marcos André. Então, Marcos André, em relação à operação, realmente eu não fiquei, né, não procurei saber exatamente o que houve. Sei que houve uma operação muito grande no Rio, que acabou com um número grande de mortos, né? Mais de 100, se não me engano, não foi isso? Foi 150. É por aí. Foi um número elevado, né? Mas eu realmente não saberia falar, né, dar uma opinião sobre isso, porque eu realmente não acompanhei. Agora, como todas essas mortes foram de causas externas, elas vão para o IML sim, né? No caso do IML foi o Rio Capital mesmo, né? Vão para o IML do Rio e todas as pessoas vão passar por um exame médico legal para entender quais foram as lesões, né? Se foi lesão por arma de fogo mesmo, que tipo de arma de fogo, descrever cada uma das lesões. Então, isso vai acabar se tornando um trabalho bem, bem volumoso. Mas então todas as pessoas, todos, 100%, tem que passar pelo IML, porque todas são mortes de causa externa, né? Então tem que passar todos um por um. Outro exemplo também que eu queria tirar a dúvida. Exemplo, o avião caiu, morreu todo mundo. É muito difícil, né, pegar todos os corpos e ir pro ML. Nesse caso, o médico ele já dá um laudo geral ou mesmo com esse tanto de morte tem que ir pro ML um por um? Não só todas as mortes, todas as pessoas que vieram a óbito ali, todas as partes de corpo vão ser encaminhadas para o ML e parte por parte vai ser analisada por DNA para saber exatamente cada parte que era de cada pessoa. E vocês vão, tipo, combinando um com o outro? Todas, assim, não vai ser possível fazer um enterro único, né? Então, por exemplo, encontrou um segmento maior, reconhece, é feito um enterro. Então, cada novo segmento que foi encontrado, você tem que saber de quem é aquele segmento, tem que ser feito um enterro específico, né? Porque todos fazem parte da pessoa e tem todo o processo, né? Então, imagina, a perda de cada família é muito grande, né? Mas então todas as partes têm que ser reconhecidas. Então, realmente, em caso de tragédia aérea, o trabalho é gigantesco. É muito, muito, muito grande. Nesse contexto aí, eles podem deslocar mais médicos legistas para suprir nessa alta demanda? Sim, principalmente se acontecer em cidades menores, né? Porque, por exemplo, aqui em Patos, né, uma cidade com em torno de 160 mil pessoas, são 4 legistas só, né? Então, se for uma tragédia aérea que acontecesse na região de Patos, é quase certo que seriam deslocados mais legistas para cá para prestar suporte, porque realmente o trabalho é muito, muito grande, né? Você imagina um acidente com De avião. 200 vítimas, né? Então é um trabalho, e tem que ser um trabalho feito muito rápido, né? Porque são partes humanas, né? Vão entrar em decomposição, então tem que ser feito tudo muito rápido. E cada segmento vai ser identificado por DNA para saber exatamente de quem é cada era parte aquela daquela. parte? Caramba. Trabalho Interessante. Muito Ismo, mesmo que, vamos supor, então partes humanas vocês também fazem necrópsia. Sim. Então, um trabalhador rural perdeu a mão durante o ofício. Essa mão, ela tem que ser, ou não? Ele morreu? Morreu. Aí, a mão Foi encontrada depois. foi encontrada depois. Tem que passar. Entendi. Porque, por exemplo, supõe que primeiro foi encontrada a pessoa sem o braço, né? Então ela foi encaminhada para a IML, foi feita a necrópsia. Depois encontrou-se o braço. Por que vai levar para lá? Esse braço pode ter um disparo de arma de fogo nele.
Ele pode ter tomado uma facada, entendeu? Você tem que entender exatamente Sim. como é que foi feito, por Aham. que ela perdeu o braço, foi um corte, qual foi o instrumento que foi usado ali, né? Então toda parte que é encontrada tem que ser apreciada. Entendi. Então, muito obrigado por mais um podcast aqui da Jornada Diagnóstica. Eu acredito que isso aqui tenha sido extremamente produtivo. Eu, pessoalmente, aprendi muita coisa hoje. E espero que vocês tenham aproveitado aí a galera de casa. Aguardo vocês no próximo, né? E espero que tenhamos a oportunidade de ter mais edições. Espero que o Dr. Igor possa voltar aqui futuramente com outros médicos, com outras pessoas também. E foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter dividido seu conhecimento com a gente. Foi muito bom. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês, foi muito bacana a conversa, gostei muito mesmo. Agradeço vocês dois também por ter vindo, tá, galera? Espero que também vocês continuem tendo participação aqui nesse projeto. Ainda é um projeto pequeno, mas espero que futuramente tenhamos mais edições. E aguardo vocês no próximo. Um abraço, tudo de bom.